Eu não sei você, mas eu já estudei muito os padrões de candles, olhando os candlesticks, né? Aqueles candlesticks normais, que seguem o tempo, 5 minutos, 15 minutos. Eu já estudei muitos padrões de candles, viu? Eu já li também alguns livros do Carlos Alberto De Bastiani, Steve Nissen. Aliás, livros muito bem escritos, eu até recomendo. Mas é fato que existem mais de 100 padrões de candle. São candles, blended candles, né? Conjugados um com outros, ou padrões de um candle isolado. E o fato é que se você souber me falar 7 nomes aí de candles rapidamente, agora, toque de caixa, sem olhar no Google, hein? Fala aí 7 nomes para mim, eu afirmo para você que você é capaz de escrever um livro sobre trade. Mas espera lá, não precisa se preocupar também se você não sabe dizer aí 7 nomes de padrão de candle ou de blended candle, porque isso aí também não vai ser assim crucial, vital para você se tornar um profissional do mercado financeiro como trader, não. Calma lá, calma, porque eu vou conversar com você hoje sobre 3 padrões de candles bem simples, de uma forma bem legal mesmo, para facilitar aí sua decoreba, né? Decora esses 3 e tá tudo certo. Esses 3 padrões estão no Heikin Ashi e eles vão te ajudar muito a interpretar os candles de uma forma geral e te ajudar a ganhar dinheiro, que é o que importa nisso tudo. Então, conhecendo apenas 3 padrões de candles no Heikin Ashi, isso vai fazer com que você identifique rapidamente quando o preço entra em tendência de alta ou de baixa e quando ele inicia a consolidação. E você vai tirar proveito de tudo isso se você estiver preparado e com maturidade emocional e de conhecimento também do mercado como um todo. Vamos nessa? Olá, tudo bem, fera? Eu sou o Elimar Santos e aqui no canal eu falo de análise gráfica seguindo um método simples para te descomplicar. Hoje nós vamos falar de 3 padrões de candlesticks ou de candles, observando o Heikin Ashi. E vamos comparar como funcionam esses padrões baseados no Renko e no candle normal de preço, de tempo. Assim vai ficar fácil você entender e até decidir qual que é a melhor forma aí para você implantar no seu trade system. Eu gosto muito do Heikin Ashi porque ele tem essa simplicidade visual. Ele me mostra quando a gente está em forte tendência, em momento, né? O impulso que entra aí de força compradora ou vendedora, ele consegue plotar na tela e me mostrar exatamente quando ela começa. E também, obviamente, ele me mostra quando o preço perde esse momento. Ele perde esse impulso todo. Ele fica borocochô, sabe? E aí a gente consegue ver também ele plotando na tela esses padrões de que está sem força. Então, é bem simples. Ora, se o preço tem 3 comportamentos, ou ele sobe, ou ele cai, ou ele anda de lado, e eu tenho uns padrões de candles aqui oferecido pelo Heikin Ashi, que também são 3, e que me mostra exatamente o impulso para cima, para baixo, ou perda do momento, eu tenho que olhar com carinho para esse tipo de candle, certo? Isso faz sentido? Então vamos logo aqui definir quais são os padrões desses candles no Heikin Ashi. É muito importante a gente entender que a formação, a plotagem do candle Heikin Ashi, ela é baseada em cima do preço médio, da abertura, do fechamento, da máxima, da mínima, do candle anterior e do candle em construção. Então ele vai me dando uma posição diferente até do candle normal. Ele vai me plotando ali no gráfico um local onde que realmente eu não vejo exatamente onde o preço está, mas eu consigo observar essa tendência, esse momento ou a falta de momento. Então esse cálculo do médio aí dos candles é até um tanto complexo para a gente entender, e quando a gente está acostumado a operar nos candles normais, porque quando você vê o preço onde ele está, ele de fato está naquele preço, diferente do Heikin Ashi, isso gera um certo desconforto para quem está acostumado no candle normal. Então é por conta de tudo isso que é fácil de a gente entender que o Heikin Ashi, ele é um indicador. Apesar dele plotar os candles bonitinho, que vai nos ser útil aqui a identificação dos padrões, não se deixe levar por um simples indicador não, ele é um baita de um indicador. E você consegue, inclusive, operar o próprio indicador.
É difícil, né? A gente vê aí médias, o RSI, MACD, um monte de outras coisas aí que a gente não opera. A gente olha e tira as conclusões. O Heikin Ashi é um indicador operável, mas ele tem essas dificuldades de interpretação para quem está acostumado a operar o Renko ou o candlestick normal, né? Que vê exatamente a marcação do preço no gráfico exatamente. Não é aquela movimentação de tendência, não. Ele faz a movimentação exata. O Heikin Ashi mostra a tendência. Quando ele forma o candle, como a gente vai verificar daqui a pouco, a gente está vendo essa possibilidade de alta ou de baixa ou de consolidação pela forma que ele é desenhado, plotado no gráfico. Então esse entendimento de como ele é plotado pode fazer total diferença na sua visão e na forma como você enxerga o Heikin Ashi. Por essa dificuldade de entender que o preço que ele está marcando ali no gráfico não é o preço exato, muitas pessoas abrem mão desse Heikin Ashi como um gráfico que não tem função. É difícil operar da entrada, estabelecer o tamanho do stop, por aí vai, para quem está acostumado com um gráfico que plota o preço, marca o preço exato no gráfico. Ele, por não marcar o preço exatamente ali na tela, a gente pode ter ali uma visão de que ele não funciona, mas ele funciona sim muito bem para esse propósito de identificação de momento e de identificação da consolidação. Entendendo isso, você pode mudar a sua visão para olhar para esse indicador da forma que ele possa te servir para te transformar nas suas tomadas de decisões ao ponto de extrair mais dinheiro do mercado. Então, entendendo isso, você vai perceber a principal vantagem do Heikin Ashi. E qual que é essa vantagem? Exatamente o que eu acabei de falar. É pegar, você vai conseguir pegar no início de um momento, de um impulso dos operadores, do preço ali, ou sair de uma operação quando ele perder esse momento. Essa é a grande vantagem que o Heikin Ashi te dá. Se você for como eu, tiver várias telas aqui na sua frente para operar, você pode usar as outras telas para colocar o Heikin Ashi e deixar o seu operacional nos 5, 15 minutos, ou o Renko, não sei como é que você opera, você vai usar ele como um indicador, como de fato ele é. Então, para de explicar, né, Elimar? Vamos aqui olhar no gráfico de 5 minutos, é o que eu escolhi para a gente conversar, 5 minutos do mini índice. Dá só uma olhadinha aqui. Vamos perceber aqui como é que está funcionando o Heikin Ashi. Deixa eu tirar essa média aqui. Tilson, esconde ela. Ó, eu estou aqui nos 5 minutos, mini índice. Vamos então entender como é que está funcionando o Heikin Ashi plotado em cima do candle de 5 minutos, para a gente entender como é que funciona isso. Vamos procurar aqui os candles de momento, que são os impulso ou a força vendedora ou compradora. Vamos pegar aqui o início do dia, né? Ele já abre com gap, e essa é uma característica ruim do Heikin Ashi, que ele não mostra o gap, tá? Ele põe o ponto de média dele lá de cima do candle anterior, como faz parte da fórmula de cálculo dele, ele considera o candle anterior com o candle atual e começa a plotagem. Sempre o candle de Heikin Ashi vai abrir no meio do corpo do candle anterior. Então você pode observar aqui que ele está sempre abrindo no meio do candle do corpo anterior, tá? Essa é uma premissa do Heikin Ashi, ele sempre vai abrir no meio do corpo, não do candle, tá? Então, aí ele abriu no meio do candle anterior, fechou aqui para baixo, esse daqui já abriu como um candle negativo no meio dele. Qual que é a vantagem? O que a gente está procurando? Aquele candle de força, aquele candle que vai me mostrar o início da força, do momento, do impulso do preço em relação ao gráfico aqui. Então, quando a gente visualiza aqui no início do dia um candle fechando verde, o próximo já vai abrir no meio do corpo do candle anterior. Eu já posso comprar na abertura do próximo, porque ele me deu um candle verde, e coloco o stop na mínima desse candle anterior. Porque se ele passar aqui para baixo, ele já vai me deixar uma mudança de comportamento do candle. E aí eu vou seguindo, ó, até que quando ele faz esse candle vermelho aqui, me mostrando que houve uma mudança de comportamento. Então, se eu entrei por aqui, eu vou aqui colocar
um risquinho aqui para a gente ver, né? Onde provavelmente foi a minha entrada, neste candle aqui. Deixa eu ampliar aqui a tela para você enxergar melhor. A entrada foi neste candle aqui. Por que eu entrei? Porque esse me deu um candle verde, e aí eu estou considerando um slippage aqui, um spread, um espirrozinho aqui de spread aqui, que me jogou lá para cima, enfim. Não estou sendo minimalista aqui não. Então entrei aqui, e aí eu vou colocar o meu stop, a princípio, ou eu uso o stop técnico, aí é com você, com seu gerenciamento, não é essa a característica deste vídeo agora te explicar isso, tá? Ou eu vou colocar neste candle aqui, percebendo que não é a característica desse vídeo definir qual que é o stop correto, qual que é o melhor, tá? Mas vamos considerar aqui o do candle que deu o início da virada da tendência. Então esse aqui acendeu verde, o próximo eu já entro. Por que eu entro no próximo e não nele? Porque às vezes ele acende verde, mas termina vermelho. Essa cor ela vai mudando ao longo da formação do candle, tá bom? Então eu espero ele fechar para entrar no outro. Aí eu entro no outro já com o stop aqui abaixo desse. Quando ele fechar, eu vou subindo esse stop aqui para o candle anterior, para a mínima dele. Perceba que quando o candle é de uma mínima assim lisa, sem nada, ele está me dizendo, olha, estou no momentum, estou com um impulso de alta. E este impulso aqui, eu capturei alguma coisa, pelo menos do meu ponto de entrada, que foi essa linha branca, ele subiu aí 200 pontos aqui para cima, tá? Como que ele foi, eu não tô entrando nesse detalhe aqui agora, tá? E aí, ó, com o meu stop, quando ele fecha aquele outro candle, eu já imediatamente coloco abaixo dele o meu stop. Quando ele faz este candle aqui, que é este candle com pavio já em cima e embaixo, ele me mostra o segundo tipo de candle. Então, o primeiro tipo de candle que eu tenho é esse daqui, ó. É um candle com a sua mínima, lisa, e sempre na sua máxima vai existir pavios, porque ele é construído assim pelo seu cálculo, pela sua fórmula de cálculo, tirando a média aí de vários números aí. Então, aqui é um tipo de candle de alta, e esse candle aqui é um candle de perda de momento, perda do impulso. Então, a gente tem que ficar esperto. Talvez eu já subo aqui, já aperte aqui o meu stop, para que, caso perca essa mínima, como foi o que aconteceu, eu já saio, e aí no caso eu saí com um prejuízo aí de 100 pontos, tá? Essa situação aqui. Muito bem, aqui ele fez esse candle vermelho, me indicando, ó, perdi o momentum de alta, pode ser que eu venha começar a cair então. Quando ele fecha vermelho, eu posso entrar logo na abertura do outro ou esperar aqui na mínima dele, na perda da mínima dele para entrar. Nesse caso não houve, ele me deu um candle para cima. Mas perceba que esse candle que ele me deu para cima foi um candle sofrível. Olha o tamanho deste pavio aqui para baixo e deste pavio aqui para cima. Este é o segundo candle que a gente tem que prestar muita atenção. Quando o candle pelo Heiken Nash está me dando essa condição de pavio para cima e pavio para baixo, ele está me dizendo que ele está sem momentum. Essa é a leitura que a gente tem que fazer. Então a gente vai ler candle com força, com momentum, com impulso de alta, tem peladinho aqui embaixo, nenhum pavio, é bem careca, é bem liso aqui embaixo. Candle com pavio para cima e para baixo, ele perdeu o momentum. Quando ele faz um candle com a parte superior, a sua máxima peladinha, careca, ele me diz que iniciou um momentum de queda, entrou um impulso de queda. E aí você tem que observar os suportes e resistências e entender que ele muitas vezes vem nesse suporte, nessa região aqui, que é uma região de resistência, na verdade, né? Deixa pavio, ele está sugerindo que perdeu esse momento e que pode virar. E aí você tem que ficar atento para pegar a virada dele aqui para baixo. Só que ele faz zigue-zagues, então ele vai ter impulso para cima e impulso para baixo. Talvez esse impulso que ele venha fazer aqui para baixo seja um impulso corretivo, de correção. Então a gente tem que ficar muito esperto, porque assim que ele faz um pavio para cima e para baixo no candle, a gente tem que desarmar a operação, sair dela. Se você montou uma operação de venda, você sai por ela aqui. Quando ele faz um candle verde, eu vou entrar nesse candle aqui, ó. Esse foi o candle verde e a entrada foi nesse, na superação da sua máxima. E aí eu surfo de novo
momento de alta. Eu entrei mais ou menos por aqui e ele me ofereceu aí 400 pontos. Se eu quis sair no rompimento da mínima, eu fui sair com mais ou menos aí uns 160 pontos, tá bom? Essa é a visão que a gente tem que ter quando a gente pega esse momento. E isso eu estou fazendo aqui rapidamente no candle de 5 minutos, observando os candles normais, naturais, né, de 5 minutos. Eu vou falar também do Renko. A mesma coisa acontece aqui para baixo. Ó. Quando ele vira, ele me deixou aqui um outro candle, uma peculiaridade dele, que é a estrela cadente. Olha, um pavio lá em cima e a sua mínima aqui, mostrando exatamente um desenho de virada. Você pode instituir aí a venda na perda dela, mas ele ainda, se você vender nessa perda, ele ainda não te ditou realmente que essa é uma virada. Como aqui, ó, se você tivesse vendido nessa perda, você acabou tomando stop. O que dita que ele entrou no momento de venda é na abertura do segundo candle. Então, fechou o vermelho nesse segundo. Você vai vender um pouquinho atrasado, vai sim. Essa é uma das dificuldades do Heikinashi. Você pode vender logo nessa estrela cadente aqui, mas você corre o risco de tomar esse stop com mais probabilidade, aí cabe do seu estudo também. Ou você pode esperar fechar um candle vermelho para pegar o momentum, e aí ele ofereceu 400 pontos, quase aí 380 pontos aí, desde a entrada aqui, ó. Eu entro sempre um pouquinho com um spreadzinho, e também considero lá embaixo, lá, ó, uns 360 pontos, tá bom assim? Essa é a visão. Então você pega momento para cima, momento para baixo, impulso, né, para cima e impulso para baixo. Assim você vai trabalhando as pernas do zigue-zague dele, tanto para cima quanto para baixo. Candle ficou verde, você entra, candle ficou vermelho, você stopa. Aqui, ó, se você colocou stop na mínima, você foi stopado. E o candle, ele chegou até a ficar vermelho, mas ele não fechou. Estou falando desse candle aqui, ó. Esse candle aqui, que tá certinho, tá? Ele não fechou vermelho, ele fechou verde e continuou o momentum dele. Então, o stop na mínima aqui do candle liso, assim, pode ser ruim para quando ele fizer esse tipo de movimento aqui. Então, você vai ter que estabelecer aí, dentro dos seus estudos, dentro do seu gerenciamento de risco. Não cabe eu falar aqui nesse vídeo, senão ele fica enorme. Já está enorme, né? Eu estou explicando isso para você. Então, a outra coisa que a gente vai ver agora é como que é o comportamento do Heikinashi junto com o Renko. Eu vou mudar aqui então para o mini índice 20R e vamos dar uma rodada aqui para a gente entender como é que está o comportamento deste candle aí, do Heikinashi, né? Entendendo o comportamento dele baseado no Renko. Vamos entender aqui como é que está funcionando agora, por exemplo. São quase 5 horas, ele está plotando aqui, ó. Pode olhar que está piscando aqui, tá vendo? Ele está no ímpeto dentro desse movimento aqui, no ímpeto, no momento agora de queda. Como o processo agora é 5 horas da tarde, talvez ele não vai ter muita força para fazer e por aí vai. Mas vamos dar uma olhadinha aqui para trás, nos horários nobres, né? Quando ele pega esses momentos assim de subida, né, de ímpeto de alta, um impulso de alta, depois um impulso de correção, mais um impulso de alta. Aí aqui ele veio e fez um impulso de correção dessa primeira perna aqui, por exemplo. É porque eu não estou olhando nada lá para trás, então estou entendendo que isso daqui é uma perna e aqui é a outra perna de correção. Agora, o que a gente vai poder prestar atenção? No Renko, a gente tem a formação muito mais clara dos martelos e das estrelas cadentes nos pontos de inflexões. Diferente quando a gente está olhando aqui nos 5 minutos, ele não dá isso tão claro para a gente. Já com o Renko, a gente tem a marcação com muito mais clareza nos pontos de inflexão. Então é muito importante a gente prestar atenção quando ele faz essas viradas aqui. Seja aqui, seja aqui. Mas como é que você vai saber aqui? Regiões de suporte, de resistência, regiões de média. Quer ver? Ó, vamos colocar a Tilson aqui, só para a gente ter uma visão do que acontece quando ele está próximo. Olha lá, aqui é uma média. Então, olha só como fez um martelo em cima da média, que perfeição. E aí você pode surfar ou no rompimento da máxima desse martelo, se você quiser ter um stop menorzinho, né? Porém com uma probabilidade menor disso acontecer, ou no primeiro candle verde, na superação da máxima dele, você pega lá quase 400 pontos de momento. Por que eu gosto de pegar quando o candle fecha verde?
Porque aí eu tenho mais probabilidade de que ele já engatou no momento. Por exemplo, aqui, ó, ele fez um martelo nesse candle aqui. Tá vendo aí, ó? Vou marcar esse candle aqui. Ele fez um martelo. Só que aí ele foi, inclusive, a máxima dele foi suplantada lá. Este candle aqui suplantou, ultrapassou a máxima dele. Ou seja, se o meu start de compra tivesse aqui, eu teria comprado. E o que o candle fez? Foi lá embaixo estopar na mínima dele lá. E aí sim, ele fez de novo um outro, aqui não foi bem um martelo, né? Mas foi um candle de dúvida. Como ele já tinha feito esse martelo aqui, ele fez esse candle de dúvida dentro da máxima e mínima dele ainda. Aí é outra interpretação, é outra conversa, a gente pode fazer uma live ou outro vídeo explicando esses detalhes de candle a candle aqui, que eu gosto muito dessa leitura, tá? De inside candle, de suporte e resistência micro aqui, igual quem acompanha os vídeos de position que eu faço semanal, pode ver lá que tem isso, desenho micro assim no Bitcoin, por exemplo, nessa data, dia 5/10, você vai ver 2 tracinhos lá, pequenininho, falando, olha, tem a tendência do Bitcoin, mas ele está numa consolidação micro aqui, está lá arriscado. Depois dá uma olhadinha lá também, que eu gosto muito. Aliás, os vídeos de position tem muita aula, tá? Tem muita coisa bacana, vale a pena. Então aqui, o que eu quero dizer? Fez o candle verde, eu entro, e aí eu surfo uma tendência, um momento interessante, um ímpeto de compra, eu surfo isso daí. Eu acredito que você tenha entendido essas questões aí de momentum, de poder operar, principalmente o Heiken Nash com o Renko, que ele te dá esses pontos de inflexões. Faz o teste aí, dá só uma olhadinha, ó, os martelinhos e as estrelas cadentes que ele deixa, sempre são muito bem em pontos importantes, em pontos de suportes e resistência, como esse daqui, tá vendo? Não dá para perdoar. Quando ele faz nesses pontos assim, ó, esse aqui foi uma tentativa, ó, foi uma pegadinha, tá vendo? Porque ele nem chegou a tocar lá na máxima e já falou, ó, tô perdendo força, mas na verdade não, aqui que ele deixou. E aí essas maldades existem, você tem que prestar atenção. E aí, ó, quando você presta atenção, você aproveita aí, ó, movimentos fantásticos de impulso de vendas, e por aqui você pode fazer o dinheiro que você precisa. Uma perna dessa só já é suficiente, dependendo como você trabalha e quais os seus objetivos, tá bom? É muito importante trabalhar sempre com metas, com objetivos, sabendo o que fazer, o que buscar no mercado. Essas premissas eu explico tudo na minha mentoria. Lá eu falo direitinho, a gente desenha direitinho o que você tem que fazer e um monte de coisa. Se você quiser saber mais, tem um site aí, eu estou com elas fechadas neste momento, não sei que momento você está vendo esse vídeo, mas vale a pena você ir lá no site, se está dentro da sua possibilidade, se é o seu momento, né, de fazer isso, se inscreva lá, preencha o questionário, que quando abrir vaga eu vou chamando aqueles que mostraram interesse, que estão a fim de ter mais conhecimento e, principalmente, acompanhamento, porque o conhecimento eu dou aqui nesses vídeos aqui, você nem precisa fazer minha mentoria. Pergunta, deixa sua pergunta aí, prazer responder, entra lá no Telegram, me segue no Instagram. Então, isso daí, conhecimento tá aqui, é de graça, né? Não só eu dou, também tem um monte de gente bacana dando conhecimento aí em vários canais. Mas acompanhamento, pegar na sua mão, aí aqui, ó, vem que tem, que a gente faz junto, a gente vai ganhar dinheiro aí no mercado financeiro e você vai transformar a sua vida. Agora, presta bem atenção aqui, que esses pontos de inflexões só acontecem com um desenho bem bonito no Renko, tá? Então defina aí o seu Renko, como que você vai trabalhar para aproveitar esses movimentos. Agora, se você gostou aí desse entendimento, mas faltou alguma coisa, você tem algumas alternativas. Eu vou deixar a primeira, que é comentar aqui embaixo a sua dúvida, colocar a sua pergunta e até a sua sugestão. Não há problema algum. Agora, quer falar diretamente comigo? Vai lá no Instagram e manda um direct para mim. Lá você coloca a sua dúvida, coloca a sua... qualquer coisa que você quiser falar lá. Vai lá que a gente vai conversar. Se você quiser comentar aqui ou no direct, tá beleza. Agora, se você quiser falar de uma maneira construtiva, que outras pessoas também possam ter a mesma dúvida ou aprender com a sua dúvida, a gente pode conversar lá no Telegram. Lá você coloca a sua dúvida, todo mundo lê e lê a minha resposta também. É bem legal também lá, eu converso com o pessoal e acompanha lá no Telegram também. Bom, se você também quiser uma coisa de acompanhamento, eu já falei, é só se inscrever aí no canal, que vai estar um link aqui embaixo do site, onde tem a divulgação do meu acompanhamento, da minha mentoria, né?
meu acompanhamento mesmo, não é nem mentoria, é acompanhamento. Eu vou te acompanhar até você se deslanchar e isso tá lá nesse canal aí. Mas se mesmo assim você não quer falar em lugar nenhum, eu vou deixar alguns vídeos aqui para você continuar aí comigo, vendo, assistindo aí, interagindo, tá bom? Eu de toda forma agradeço aí o prestígio da sua presença aqui comigo e desejo aí para você tudo de bom e que você fique com Deus.